Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar aqui sobre treinamento mental no esporte, treinamento mental, visualização. Pessoal aqui todos chegando, Gabi, Jonathan, Dani, Carol, Josi, bem-vindos todos. Ótima noite para todo mundo. Sara. Vou esperar aqui o pessoal ir entrando. Hoje eu separei aqui com muito carinho um material aqui para passar para vocês sobre treinamento mental no esporte. E vou falar um pouco de mentalização, vou falar um pouco sobre o conceito, né, de treinamento psicológico no esporte. Na verdade, esse tema ficou muito próximo, né, de ser escolhido na live da segunda passada. Acho que foram 2 ou 3 votos, se eu não me engano, e a mais, né, pro tema que eu abordei sobre as emoções. E hoje a gente vai falar sobre treinamento. Hoje a gente vai falar sobre treinamento mental. Vamos falar sobre vários temas, né, aqui associados a... Deixa eu aqui puxar a Psicologia do Esporte SP para estar aqui com a gente. Do nosso Face da Psi do Esporte SP vai entrar aqui também. Isso, só para a gente poder juntar o pessoal dos dois instas, tá bom? Bom, pessoal, eu vou usar hoje, né, como eu tenho utilizado nas últimas lives, eu vou usar. Boa noite, Luiz, boa noite, Amanda, Eduardo, bem-vindos todos. Misael, grande Misael, grande abraço para vocês. Bruno, bem-vindos. Enfim, galera tá chegando, fico muito feliz. A gente vai hoje ter ainda como base para falar de treinamento mental, as técnicas de mentalização, de visualização, o livro do professor Samuski, tá, gente? Chamado Psicologia do Esporte, editora Manoli, tá? Psicologia do Esporte. Esse livro ainda vocês podem encontrar. Ele é muito bacana, ele tem temáticas muito atuais, apesar de não ser um livro lançado recentemente, já faz bastante tempo, mas ele tem conceitos e fundamentações teóricas e práticas, inclusive, que eu vou passar para vocês hoje, que são muito bem-vindas, são muito legais. Eu vou hoje fazer uma leitura comentada sobre o capítulo 11, tá? Chamado Imaginação e Treinamento Mental. Vou mostrar aqui para vocês, tá? É esse o capítulo que eu vou hoje iniciar, tá? Imaginação e treinamento mental. Então, primeira coisa, né, a gente precisa entender qual é o conceito de treinamento mental, né? Como que a gente encontra, como que é definido esse conceito. São vários autores, né, da psicologia do esporte que trabalham esse conceito. E aqui o professor Samuski fala o seguinte: existem diferentes conceitos e visões sobre o treinamento mental. Vários autores entendem por treinamento mental um conceito complexo de diferentes habilidades mentais, que são os mental skills, né, as habilidades mentais, é, um conceito complexo de diferentes habilidades mentais, como, por exemplo, estabelecimento de metas, aumento da autoconfiança, desenvolvimento da concentração, visualização e imaginação, controle da ativação e da ansiedade, rotinas mentais para a competição. Então, vejam, olha que interessante, né, esse primeiro contexto de treinamento mental. Quais técnicas, principalmente, o que visa? Estabelecimento de metas, aumento da autoconfiança. Veja a autoconfiança aparecendo aqui em treinamento mental, a autoconfiança que a gente conversou um pouco na segunda-feira passada, quando eu falava sobre emoções, né?
desenvolvimento da concentração, visualização e imaginação. Gente, visualização e imaginação, existe um conceito da psicologia do esporte norte-americana, compreendido como economia no treinamento esportivo. O que é economia no treinamento esportivo? É você ter o mínimo de gasto físico, de energia física, para o máximo de performance. Então, quando a gente fala em imaginação e visualização, a gente está dizendo o seguinte, que são técnicas importantes para a gente manter a nossa performance sem ter o dispêndio da energia física, que é quando a gente está no campo, na piscina, no ginásio, na arena, treinando. Então, o treinamento mental ele não substitui efetivamente o que se faz em campo, né, na prática. Mas, em momentos, em situações de lesão no esporte, em situações em que você quer aprimorar, né, o self-view, né, a autoobservação sua diante da prática esportiva, é muito importante o exercício de visualização e eu vou mais adiante falar sobre ele, tá? Sobre o Stamusky, ele entende por treinamento mental a imaginação de forma planejada, repetida e consciente de habilidades motoras, técnicas esportivas e estratégias táticas. Olha que interessante, né? Então a gente tem aqui um conjunto, né? Quer dizer, o treinamento mental é a possibilidade que os atletas têm, né? De treinarem habilidades e recursos táticos, técnicos, motores, né, através do processo mental, da visualização, da mentalização. Então, bom, esse eu diria, primeira abertura aqui, né, da nossa temática de hoje. Aí a gente tem 3 formas de realizar esse treinamento mental. O treinamento por autoverbalização, o treinamento ideomotor e o treinamento de autoobservação. Então, vamos lá. O que é o treinamento por autoverbalização? É uma forma de treinamento, essa forma de treinamento consiste em repetir mentalmente a prática do movimento de forma consciente por meio da autoverbalização. Você simplesmente diz a você mesmo aquilo que você vai fazer no movimento que virá a seguir, né? Você verbaliza isso a si mesmo. O treinamento por autoobservação, no treinamento de autoobservação, o indivíduo deve se observar por meio de olhos mentais, entre aspas, né? Um filme bem definido sobre a prática do movimento que ele próprio realiza, tentando se imaginar num filme sobre a prática de um movimento. Aqui o indivíduo assume o papel de espectador de si próprio, ou seja, ele se observa dentro de uma perspectiva externa, tá? Então, o que acontece? Numa perspectiva externa, vamos imaginar aqui, posso trazer para vocês um exemplo prático, de um jogador de basquete, por exemplo, que está fazendo um treinamento de lance livre, em estado de relaxamento e realizando autoobservação. Então, em terceira pessoa, ele observa a si mesmo realizando, né, um arremesso, um lance livre, e aí todo o movimento do corpo dele, ele tá de fora observando ele no garrafão, fazendo o arremesso. E aí, olha que interessante, no ideomotor, né, eu falei então do treinamento por autoverbalização, por autoobservação, e aí a gente tem o ideomotor. O que é o ideomotor? Em contraposição com o treinamento de autoobservação, no treinamento ideomotor, o indivíduo deve atualizar intensa e profundamente a perspectiva interna do movimento. E aí aqui
quando o psicólogo, por exemplo, estiver narrando um treinamento mental para um jogador de basquete, num treinamento ideomotor, o que, que o psicólogo pode falar? Sinta o peso da bola, sinta a ranhura da bola de basquete na sua mão. E aí o atleta ele começa a ter uma experiência cada vez mais real, né? Da ação de fazer um arremesso, um lance livre. Inclusive sentindo o peso da bola de basquete, né? Olhando, sentindo o ar. Né? O ideomotor ele estimula o treinamento de sensações. Né? Então, peso, textura, cheiro, o ambiente, barulho. É uma possibilidade que a gente tem de trazer o atleta a uma configuração mais real possível daquela ação que ele está treinando. Acho que fica claro isso, né? Eu já treinei muitos jogadores de basquete nessa questão. Muitos jogadores de futebol, isso aqui para pênalti é muito interessante também, à medida em que você pode dizer, olha, na hora que você cobrar o pênalti, você sente o seu pé tocando na bola. Quando você fala para o atleta, sinta o seu pé tocando na bola, o que você está passando para esse atleta? Um treinamento ideomotor. É uma sensação que ele tem, né, em estado de relaxamento, mas com um realismo muito grande. Né? Então, só recapitulando, a gente tem então a autoverbalização, que é o que o atleta diz a si mesmo, a autoobservação, quando ele sai de si e observa em terceira pessoa um movimento, e um treinamento ideomotor, né, que é quando você recheia, né, de variáveis associadas à perspectiva interna da experiência do esporte. Então, a perspectiva interna, todas essas associadas com toque, com sinestesia, né, com peso, com cheiro, enfim, com a parte dos sentidos. Tá? Aí a gente avança e a gente pode pensar, pessoal, aqui, na questão das funções cognitivas e motivacionais desse processo da imaginação, do imaginar-se na ação esportiva. Né? Então, a gente tem aí a função motivacional específica, que é qual? A orientação dos objetivos, que são respostas orientadas para uma meta. Por exemplo, imaginar como vencer uma prova. Né? Isso é uma função motivacional específica. Aí você pode ter, por exemplo, uma função cognitiva específica, que são umas opções, você pode tratar de habilidades aqui. Né? Por exemplo, imaginar a execução de um saque perfeito no tênis. Você pode imaginar tudo, né? O momento que você está batendo a bolinha, no momento que você cruza a raquete, quando você levanta a bola, faz o movimento da alavanca e vai completar o movimento do saque. Quer dizer, você faz um treinamento específico de uma determinada função cognitiva. Né? E aí você tem a função motivacional num plano geral, que pode ser um relaxamento através da imaginação de um lugar tranquilo, por exemplo, e você pode ter uma função cognitiva também geral, que é imaginar uma estratégia ofensiva para ganhar o jogo. Quer dizer, uma é mais geral e a outra é direta, é específica, né? Tanto no campo da motivação como na função da cognição. Tá? Aí, seguindo, a gente pode considerar, né, pelos trabalhos do Dr. Samuski aqui, 4 passos para um treinamento mental no esporte. Tá? Primeiro passo, vou ler para vocês. A prática do movimento a ser treinado deve ser estimulada no cérebro através de diferentes canais de nossos sentidos. Será exigido do atleta que descreva a experiência adquirida na imaginação, ou seja, ele deve descrever o transcurso do movimento em palavras, de modo que o treinador possa averiguar se a imaginação do movimento que ele se objetiva está correta ou não. Dessa forma, são eliminados a tempo possíveis falhas ou equívocos no processo. A descrição do movimento pode ser oral ou escrita.
Muito bem. Segundo passo, importantíssimo aqui no treinamento mental, tá? O atleta ele deve aprender o correto transcurso do movimento recitado na fala, né, contínua do treinador. Dessa forma, estará em condições de repetir-se pela autoverbalização. Lembrem que eu falei agora há pouco sobre autoverbalização? De forma subvocal, o transcurso do movimento atualizando-o na ação. Ou seja, o indivíduo se autoexpõe nas fases e principais características do movimento a ser treinado e as repete internamente. Quando essas frases puderem ser imaginadas sem problemas, sem dificuldades, a gente passa para o passo 3 do treinamento. Consiste em sistematizar os elementos individuais de cada fase do movimento e disponibilizá-los numa estrutura. Aqui é necessário que se destaquem os chamados pontos-chave do movimento, ou seja, os movimentos que são decisivos para a sua realização. Pontos-chave do movimento são, por exemplo, no tênis, lançar a bola para cima, que é o toss, né? Na hora do lançamento, na hora que o tenista vai sacar. Arco de contração, levar a raquete para trás, a extensão total do corpo, o golpe na bola com a raquete. Se a bola não é lançada de forma ótima sobre a cabeça, não é possível realizar o saque de forma correta. Enquanto não for superado o primeiro ponto-chave, não é possível estabelecer bases corretas para que o movimento transcorra com êxito. Quando os diferentes pontos-chave dos movimentos estiverem marcados, será possível passar à fase seguinte do treinamento mental. Pessoal, vejam uma coisa aqui, olha. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. O esporte moderno, ele exige do atleta o máximo de automação dos movimentos. O máximo. Quanto mais automatizados estiverem os movimentos, mais livre o atleta vai estar para enxergar outras variáveis que são relevantes à sua ação esportiva. É muito importante que o atleta tenha o máximo de automatização do seu movimento, que ele não tenha que pensar. Por isso, o treinamento mental, aqui, como eu estou explicando a vocês, ele é tão esmiuçado, ele é tão fase a fase, etapa a etapa, passo a passo, que é para ele ser bem assimilado. E ao ser bem assimilado, a gente consegue promover ao atleta, junto ao atleta, uma possibilidade dele estar mais livre em relação às ações, né, subsequentes. E aí a gente tem o quarto passo. Os pontos-chave do movimento devem ser marcados simbolicamente. Esses símbolos reúnem os diferentes passos, os pontos-chave da ação, de uma forma resumida, de tal forma que o programa motor para a realização do movimento possa ser chamado de forma veloz e sem problemas. Um lançador de disco marcou simbolicamente os pontos-chave do movimento de seu lançamento da seguinte forma: giro, tomada de posição para o lançamento, né? Da seguinte forma. Então, giro, tomada de posição para o lançamento, lançamento. Por meio dessa marcação simbólica dos pontos-chave do movimento, o esportista consegue dar ênfase ao ritmo do movimento e reforçar dessa forma a sua condução de uma maneira mais fácil. Quando o esportista tiver adquirido esse quarto passo, ele já pode chamar o movimento na imaginação a qualquer momento. Então, quando você adquire, né, e você ultrapassa todos esses passos da aquisição de uma habilidade no treinamento mental, você já está muito mais preparado para imaginar esse momento e esse movimento da forma mais real possível. E aí, com essa técnica, né, e a sua aquisição, você tem aí na mão uma grande joia, uma grande riqueza para ser treinada junto com o seu psicólogo, junto com o seu técnico, né, junto com o seu treinador. Tá bom? Sobre os exercícios de treinamento mental, né? Eu quero pegar um exercício na prática para vocês, de uma modalidade
Eu acho que o Dr. Samuski tem. Tem. Ele tem algumas modalidades que eu quero passar para vocês. Ó, ele fala de natação, ele fala de boxe e ele fala de tênis, tá? No livro dele. Eu vou falar sobre uma rotina no intervalo do boxe, tá? Numa luta de boxe. Então, 20 segundos, por exemplo, relaxar e recuperar. Então, o lutador está ali, sentou no banquinho, 20 segundos, relaxar e recuperar. Concentrar, controlar a frequência respiratória, expirar profundamente para promover o relaxamento e relaxar através de exercícios de imaginação. 2, informar. Instruções do técnico para o próximo assalto, né, para o próximo round. Então aí vem o técnico e começa a passar informações. Aí se abriu, né, abriu o campo cognitivo para receber as instruções para o próximo round. Aí, passo 3, concentração interna, que é a reprodução mental das instruções do técnico. Olha que legal. O técnico vai falando, você vai fazer, ó, você vai abaixar, você vai dar um jab, você vai proteger, aí você vai no clinch, aí você tá, ele vai narrando os próximos passos e, no estado de concentração, você de alguma forma vai visualizando todas essas informações, né, do técnico que você vai utilizá-las no próximo round, no próximo assalto. E aí ativação, aumentar a frequência respiratória e, e sentindo, né, e tendo a imitação das ações motoras, dos golpes específicos. Então, você começa a contrair a, a, a musculatura como se você já estivesse dando o golpe no adversário, mas você está sentado ainda e não começou o salto seguinte. Né? Fica claro? Se a gente for pensar no tênis, por exemplo, no tênis, a rotina para o saque no tênis, de 8 a 10 segundos, né? Normalmente. Então, ter atitudes e posturas positivas, né? Antes de sacar. Você tem a fase do relaxamento. Você está ali na área de saque, você tem um momento de relaxamento, um ritual, né? E a gente tem tenistas aí com rituais, tipo, né? E aí puxa os shorts aqui, puxa ali, não sei o quê, como o Nadal, né? A decisão mental sobre a execução. Daí posso falar como ex-tenista profissional, né? Que eu joguei profissionalmente até os 21 anos de idade. Tem um momento que você define mentalmente sobre a execução do seu movimento. Existe esse momento, tem que ter esse momento. Em alguma hora você tem que saber, entre todo esse processo de preparação, o momento do que você vai fazer. Se você, por exemplo, vai dar um saque angulado, se você vai dar um saque fechado, se você vai colocar mais efeito na bola, se você vai cortar mais a bola, se você vai bater chapado. Em algum momento, né, você tem essa decisão mental sobre a execução. Depois, você visualiza os pontos chaves. Então, a sua posição inicial para sacar, o lançamento da bola, que é o toss, né, que a gente chama, o contato com a bola lá em cima e a direção que a bola vai tomar. Tudo isso, gente, dá para fazer entre um saque e outro, tá? Eu estou falando, parece muita coisa, né? Parece mesmo, mas não é muita coisa. Isso tudo você pode fazer rapidamente, enquanto rotina. Por isso que eu acho tão importante o treinamento. Isso a gente faz no treino, com o treinador, num jogo treino, entendeu? Tudo isso aqui é possível de ser realizado. Só que o que a gente busca é uma diminuição mínima entre uma performance de um treinamento para uma performance de um campeonato. Por isso que o treino é tão importante. Por isso que a gente tem que colocar tantas cores, tantas tintas, né, fortes no treinamento, porque o treino é muito importante. O treinamento ele é para aquisição não apenas do conteúdo físico, tático, técnico, mas também para treinamento mental. Essa rotina de saque, né, e aí termina o seguinte:
O item 6 é a execução da técnica do saque, né? É, Então, olha só, atitude e postura positiva, relaxamento, solta, ritual, conecta, né? Fazendo alguma coisa, olhando a raquete, passando a mão no carro, alguma coisa, o ritual. Decisão sobre a execução, o que, que eu vou fazer, onde eu vou sacar. Visualização dos pontos chaves. Então, posição inicial, lançamento, contato com a bola e direção. Eu já fiz um setup mental. Eu já configurei todo o movimento. Eu já sei o que eu vou fazer. Aí você vai lá e faz. Né? Agora, um roteiro psicológico na organização do intervalo no tênis. Tem a cada soma, quando soma os games e é número ímpar, os tenistas trocam e tem um tempo para eles ficarem na cadeira ali, tomando uma água, enfim, né, reiniciando o mental e descansando o corpo. Nessa hora, sentar-se e respirar profundamente, 2 ou 3 vezes, respiração diafragmática, inspira pelo nariz, barriga, solta pela boca, bem devagarzinho. Secar-se com uma toalha, pega a toalha, você está respirando e está enxugando o suor. Toma água nesse momento, a toalha em cima da cabeça, respirar profundamente 2 ou 3 vezes, né? A concentração na expiração, naquilo que você está colocando para fora, para dar um efeito de relaxamento mesmo, né? Levantar-se, tensionar a musculatura, que é um efeito de motivação, é como se vocês estivessem religando as chaves, concentrar-se na próxima tarefa, entrar no estado de concentração e voltar para a quadra. Daí o pessoal não entende a importância do trabalho psicológico, né? Olha quanta coisa. Eu falei do boxe, falei do tênis, é que tem da natação também. Rotina mental em 4 fases. Relaxamento através de respiração profunda. A meta, chegar num nível ótimo de ativação. Segundo, visualizar situações de sucesso. Ganhando, tocando na borda, ganhando uma prova, por exemplo. Autoverbalização positiva. Como meta, ter uma autoconfiança e uma atitude positiva. Isso é treinável, tá? 4ª fase, mentalização de técnicas esportivas. Meta, nível de concentração mental ótimo. Isso aqui é uma técnica, gente, que você usa a respiração, você usa a visualização, você usa a autoverbalização, e tudo isso impacta diretamente na confiança, na autoestima, na autoimagem, na segurança interna, né, de performance. A gente precisa trabalhar isso, né? É muito importante. Por exemplo, 100 metros rasos no atletismo. 100 metros rasos, é uma prova super rápida, é uma prova super curta. Como que a gente pode fazer um setup, como a gente pode fazer uma configuração? Ter uma atitude positiva e um pensamento positivo. De cara, né? Um alongamento e uma mentalização da corrida, são 10, máximo 11 segundos de prova. Respiração profunda, antecipação mental de uma saída explosiva. Escuta o tiro, larga. Escuta o tiro, larga. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. O tiro, larga. Está tensionado. Você vai fazer a explosão física. Sinta esse tensionamento antes da hora do tiro. Tenha familiaridade com esse estado de tensionamento. Você precisa relaxar primeiro, para depois tensionar a musculatura para a explosão. E isso tudo você pode treinar em termos de visualização, em termos de imaginação. E depois, por último, a execução do movimento. Você pode estar fazendo tudo isso deitado no vestiário antes de entrar na pista do atletismo para fazer a prova, por exemplo. Né?
Ó, achei um do lance livre aqui do basquete. Primeiro, atitude e postura positiva. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Segunda fase, respira profundamente 2 vezes. Inspira, nariz, diafragma, solta pela boca. 2 vezes. Respiração diafragmática. Depois, focaliza a cesta. Focaliza a cesta. Esquece tudo o que acontece. Por isso que vocês veem na NBA, né, quando tem torcida, o pessoal com aquelas coisas, aqueles bastões, né, batendo e tudo mais, é, é, justamente para tentar tirar, né, o foco de atenção do jogador que vai fazer o lance livre ali naquele momento, né? Ou quando o time adversário vai atacar e o ginásio inteiro fica gritando defense, defense. Tudo é para tentar tirar o foco de atenção do time adversário. Aí você focaliza a cesta, visualização do sucesso. Você visualiza a bola entrando na cesta. Eu lembro da Hortência, eu tive a oportunidade de conhecer a Hortência pessoalmente, e a gente conversou muito sobre aquele momento, né, aquele timing dela, que ficou muito famoso, né, que ela batia a bola antes do lance livre, respirava, soltava. Ela falava para mim que naquele momento ela estava arremessando, 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 relaxando e fazendo o arremesso, relaxando e fazendo o arremesso. Você já está arremessando. Quando você vai arremessar realmente, você vai fazer uma reprodução técnica de algo que você programou mentalmente. Tá? Assim nos diz a ciência da preparação do esporte. A união de um setup mental confiante, positivo, né? Sob as margens do movimento internalizado, imaginado, para depois ser reproduzido. Essa é a ideia. Né? E aí depois você faz a execução motora do arremesso. E aqui me ocorre o seguinte: na cobrança de um pênalti, por exemplo, no futebol, é exatamente isso aqui. Atitude positiva, respiração profunda, que você está ali pegando a bola. Em algum momento, como no tênis, você decidiu em que canto você vai chutar. Você já tem um movimento, a direção e a força configurados mentalmente. Você colocou a bola ali, deu o passo para trás, visualizou, né, fez uma visualização de sucesso, viu a bola entrando aonde você efetivamente programou, né, na sua ação técnica, aí você vai, executa e completa o movimento. Né? Então, pessoal, isso são rotinas, né? São rotinas psicológicas que eu estou passando para vocês, competitivas, né? Só que quando eu falo rotinas psicológicas competitivas, professor, mas isso aí é só na competição? Não, volto a frisar. Isso precisa ser treinado nos ambientes de treinamento. Para a hora que tiver uma competição, a gente ter o modelo para reproduzir o que foi treinado na prática durante a competição, né? Então, eu acho que, assim, basicamente essas eram algumas ideias que eu queria passar para vocês sobre treinamento mental, né? E queria saber aqui se vocês têm dúvidas. Enfim, parei aqui uns minutinhos antes da nossa live para conversar com vocês. Aqui, deixa eu ler o que vocês estão colocando. O Yuri, eu tenho feito essas rotinas de visualização e treino para profissional de CS, tem dado muito certo na melhora do desempenho. Eu utilizo do AimLab para fazer um cálculo do pré-visualização e do pós. Então, pessoal, o que o Yuri está falando aqui, né? Quer dizer, você num jogo eletrônico, né, numa modalidade de jogos eletrônicos como o CS, você pode promover com o atleta, junto ao atleta, essa experiência da visualização. Você pode fazer o mais real possível uma entrada no bombe, né, que é aí no CS,
um retake, você pode fazer um exercício de imaginação na hora de um rush, né? Quando você estiver rushando, ou quando você estiver num clutch, por exemplo, quando está 1x3, quais são os focos de atenção num determinado bombe que você vai defender. Então, dá para você fazer rotinas, né, para os jogos eletrônicos que são super interessantes. A Ana Cris está perguntando se essa live vai ter segunda edição. Pode ter, ô Ana, pode ter sim. Ah, o livro é esse aqui, tá, Ana? Que eu tô. Psicologia do Esporte, Dietmar Samuski, editora Manoli, tá? Esse livro, algumas pessoas perguntaram o que ele tem. Ele tem basicamente tudo, tá, gente? Olha, tem introdução à psicologia do esporte, regulação psicológica da ação esportiva, estudo sobre a personalidade no esporte, percepção, atenção e concentração, motivação, emoções, que foi o tema da nossa live da semana passada, que está no feed, é só quem não assistir pode acompanhar. Fala sobre estresse e burnout, que é muito importante. Fala sobre agressão no esporte, liderança, imaginação e treinamento mental, que é esse que eu estou trazendo hoje, lesões, atividades físicas e qualidade de vida, super treinamento e recuperação. Aqui ele fala de recuperação, de sistemas da síndrome de burnout, síndrome de supertreinamento, overtraining, que é uma coisa super atual. Enfim, livro do professor Samuski que chama Psicologia do Esporte. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Leonardo, como aplicar... Espera aí, deixa eu puxar aqui. Como aplicar o treinamento mental nos esportes? Então, Leonardo, eu diria o seguinte: você não tem aí, por exemplo, no ideomotor, né? O máximo que você vai ter do ideomotor é o contato da sua mão com o mouse e com a outra no teclado, né? Você tem ali um touch, né? Você tem ali um contato ideomotor. Mas eu acho que nos esportes você pode trabalhar muito a questão da autoobservação, você pode trabalhar muito a questão da confiança interna, né, do autoconceito, da imaginação sobre si, os conceitos internos do treinamento mental, que você pode, de alguma forma, capacitar os atletas a estarem mais focados e, em alguns momentos, mais confiantes. Porque você vê, às vezes você vai rushar em alguma área do mapa, ou você vai precisar ter uma ação que vai envolver e vai exigir de você mais confiança, mais segurança interna. Esse treinamento do diálogo interno, do monólogo interior, da autoverbalização, ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele é muito importante, inclusive, para a parte de reflexo, tomada de decisão, velocidade de reação. Então, a autoverbalização do esporte, que é alguma coisa que eu usei muito nas equipes, já que eu já trabalhei, se mostra altamente competente, né, para ajudar os atletas a ter uma manutenção mais favorável dos seus rendimentos. Procure por treinamento de autoverbalização e treinamento monólogo interno ou diálogo interior. Procure, no Google tem alguns artigos, você vai encontrar publicações, teses, dissertações de grandes faculdades do Brasil e você vai com certeza fazer conexões boas nos esportes, tá bom? Sara, no caso de equipes, o treinamento pode ser feito de forma coletiva? Ótima pergunta, Sara. Olha, dependendo do que você vai treinar, sim, a resposta é sim. Você pode fazer técnicas visomotoras coordenando, por exemplo, cada qual, né, cada atleta, por exemplo, pega jogadores de vôlei, cada um a sua posição. Você pode fazer um treinamento de autoverbalização ou de imaginação da própria performance, né, de visualização, cada qual na sua parte da quadra. Dá para você fazer isso, né? É que a gente fala, né? Normalmente as técnicas imaginativas, esses treinamentos,
são muito focados no indivíduo. E, de fato, são. Mas acho que a gente pode estender, prolongar isso para uma esfera coletiva e ter muito sucesso, né? É, acho que assim tem muitos treinadores que pretendem mudar algumas estratégias táticas e o treinamento mental é muito legal para que aqueles atletas tenham a visualização dos seus novos espaços de ação nas novas táticas do treinador, entendeu? Então, por exemplo, um líbero que não vai ser mais líbero, vai ser meio de rede, e o meio de rede passa a ser líbero. As suas ações serão diferentes. O seu campo de reflexo e os seus focos de atenção, dependendo da posição, vão mudar. Um jogador de futebol que joga no meio de campo e vai ser lateral, também vai mudar. Toda a sua visão de campo vai mudar. Né? A conexão com atletas serão outros atletas, não mais aqueles que você estava acostumado a jogar de forma próxima a você no campo. Então você pode sim fazer treinamentos de visualização, sendo que cada qual assume o seu espaço dentro da tática dos treinadores, tá bom? Boa noite, Bosco. Ana, como treinar a tomada rápida de decisão no MMA, lutas? Ana, eu gosto muito de trabalhar com neurofeedback com atletas de MMA. Eu já trabalhei em algumas equipes brasileiras que têm base nos Estados Unidos, vieram ao Brasil e eu acolhi algumas equipes de MMA para fazer treinamento mental e acabei fazendo muito trabalho de neurofeedback para trabalhar principalmente a região pré-frontal do cérebro, que é o do controle da ansiedade, da velocidade de reação, reconhecimento de estímulo, tomada de decisão, toda essa região, né, do lóbulo pré-frontal do cérebro, com aparelhos de neurofeedback que eu tenho no meu consultório, eu atendi muita gente do MMA com resultados e que estão aí brilhando hoje para orgulho e muita alegria minha, né? E fiz esse trabalho para ajudar nisso que você está dizendo, tomada de decisão rápida e às vezes mudança de rumo. Às vezes você tem uma estratégia, como a gente estava falando do boxe, né? Agora há pouco. Às vezes você sai dali do corner com uma estratégia que você vai fazer logo em seguida. E muitas vezes, e não raro, você tem que mudar essa estratégia porque você não combinou com o teu adversário o que vocês vão fazer, né? Ele pode te surpreender. E nessa hora é muito legal que você pergunta da tomada rápida de decisão, porque você precisa ter uma nova estratégia, um plano B que seja acessível e de fácil execução. Então, o neurofeedback é muito bem-vindo. Não sei se você tem a prática com neuro. Eu indico sempre o trabalho do Daniel Mello na www.neuroway.com.br. Ele dá curso, ele dá supervisão, ele vende aparelho. É barba, cabelo e bigode lá com o Daniel. E o Daniel foi meu aluno há 11, 12 anos atrás, e depois eu me tornei aluno dele, né? Eu falo que somos alunos e professores entre si, eu e o Dani, né? E o Daniel hoje dá aula no meu curso, inclusive, no módulo de novas tecnologias no esporte. Aliás, o curso que está com as matrículas abertas, hein, gente? A gente já está aí com, sei lá, mais de 50, 60 alunos do Brasil todo, região norte, sul, leste, oeste. Vai ser uma baita turma essa. Se vocês tiverem interesse, acho que vocês já sabem como proceder, né? Tem informações no meu feed lá. Vamos lá. Magnum Cruz. Nos jogos eletrônicos, como trabalhar treinamento mental em uma equipe que tem bom desempenho, mas se perde quando seus pontos fortes são abatidos, sem deixar de seus pontos fortes se perderem? Como trabalhar o treinamento mental em uma equipe que tem bom desempenho, mas se perde quando seus pontos fortes... Tá, entendi. Aí, o Magno, o que você está falando, na verdade, e acho que de uma forma geral, é um ponto muito importante. Além de tudo isso que eu estava falando agora há pouco sobre o neurofeedback no MMA,
quando você é surpreendido, quando você tem que mudar uma estratégia. O neurofeedback, para o que você está dizendo também, é muito bom para você ter novas ideias e novas saídas diante de situações complexas que você pode estar vivendo. Agora, o que me chama a atenção, e principalmente quando a gente chega num alto rendimento, num alto nível de performance, em que você tem aí um campo de possibilidades técnicas bem amplo, né? Eu acho que o que pesa nesse ponto, Magno, é a questão da confiança. É a autoestima coletiva. É o que todos os atletas somados dessa modalidade geram num atleta base de equipe, né, o atleta oculto. E quem é esse atleta oculto? Ele tem confiança, ele tem segurança, ele está capacitado para tomar novas atitudes quando elas ocorrerem ou forem exigidas diante da equipe, quando você tiver, por exemplo, as melhores armas abatidas, você tem que fazer um bom round com armas medianas, por exemplo. Ou quando você tem uma estratégia de defender um bombe, né, e aquele bombe você não tem mais como defender. Como que você vai fazer? Eu acho que aí é que entra a prova mesmo, né? A questão da confiança, a questão de você estar equilibrado internamente, a questão da concentração e da respiração para diminuir os níveis de ansiedade. Então, quando você usa a respiração diafragmática, você tende a baixar o nível de ativação, normalmente muito elevado nessa situação como você coloca aqui. Tiraram o que a gente tem de melhor. O que a gente faz agora? Se apavorar num jogo de técnica super apurada, né? Num jogo de mira, qualquer pequeno desvio neuromotor, você pode errar, né? E pode ser punido por isso. Então, trabalhar a concentração, trabalhar a confiança, neurofeedback e respiração, para que dentro da partida os atletas tenham a possibilidade de acessar outros recursos técnicos, né, e jogar com os recursos que são disponíveis naquele momento. Tá bom? Abraço, abraço, Ana. Deixa eu ver. Mais perguntas, pessoal? Estou subindo aqui para ver se vocês disseram aqui mais alguma coisa. Não, só o pessoal chegando. Gente, mais perguntas, mais comentários. A gente ainda tem uns minutinhos finais aqui. Temos 10 minutinhos. Posso ficar aqui mais 10 pelo Insta. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Qualquer coisa. O Luiz. Professor, como tem sido realizado o trabalho da Psicoesporte nos clubes do exterior? Bom, Luiz, o trabalho em alguns países, eu fui à Holanda visitar o trabalho no Ajax, eu fui à Alemanha visitar o trabalho que é feito no Bayern de Munique, e conheci o trabalho do Barcelona, né, que é brilhante, inclusive, brilhante. Como eles fazem lá, Luiz? Eles têm um cuidado de fazer um trabalho, por exemplo, se a gente pegar o time do Ajax de futebol, eles têm o trabalho de ter um psicólogo no mirim, um psicólogo no infantil, um psicólogo no juvenil, um psicólogo nos juniores e um psicólogo no profissional. Mirim, infantil, juvenil, juniores, profissional. 5 psicólogos por equipe. Esse é mais ou menos o modelo, tá? Quando um jogo... eles valorizam muito os tais pratas da casa, né? Os atletas que são criados nas categorias de base chegam até o profissional. Então veja, Luiz, como é interessante você pegar, por exemplo, um menino que começa no mirim, né, passa pelo infantil, juvenil, juniores e chega até o profissional. Olha a marca que ele tem do clube, olha a história que ele tem, que ele traz consigo, olha a deferência que ele tem em relação à instituição, né? E aí ele é supervisionado por psicólogos a cada escala que ele faz, desde pequenininho até o profissional. Então, o psicólogo do infantil tem uma conexão direta com o psicólogo do mirim
e o psicólogo do juvenil, porque ele recebe esse atleta do Mirim, conversa com o psicólogo, pega os dados, trabalha esse atleta, quando esse atleta passa para o juvenil, ele já vai passar com todas as informações e todo um histórico desde o Mirim. Sim, Sara, sim. Eu não conheci o trabalho, eu estive no Porto algumas vezes, mas não tive a possibilidade de ir até o clube. Talvez seja a cidade do mundo que eu mais amo, né? De todo o planeta Terra, Porto é a cidade que eu amo, de paixão, assim. Conheço o estádio, mas eu não tive a possibilidade de conhecer esse trabalho, mas ouvi, conversei com muita gente lá, e eles têm, sim, 8 ou mais psicólogos, porque tem, como no Barcelona, psicólogos do basquete, psicólogos do futebol de salão, psicólogos no futebol no mesmo esquema do Ajax, um por categoria. Então, é o que eu digo sempre, né, pessoal? A presença desses psicólogos não garante a vitória, mas a ausência desse trabalho pode ser determinante para a derrota, né? O pessoal não entende isso. Eu não sei como às vezes eu tento pintar, fazer música, letra de música, cantar, eu pego o violão, sei lá, eu faço mágica, mímica, brigo, né? Eu faço tudo, né? Mas é difícil de entender uma equação, né? Tão simples, tão básica como essa. Mas, enfim, a gente vai caminhando, a gente vai evoluindo, né? A gente vai, certamente, nós vamos chegar em patamares diferentes aqui, a curto para médio prazo no Brasil, é o que eu estou prevendo, é o que eu estou sentindo. Estou sentindo mudanças lentas, mas mudanças no futebol brasileiro, um acolhimento um pouco maior, ou menos preconceito em relação à psicologia do esporte, uma disponibilidade maior de escutar o que é a ciência e também quais são os benefícios que a equipe vai ter com o trabalho psicológico. Aos poucos a gente está mudando. Quem mais? É isso. Mais perguntas, pessoal? Mais considerações aqui? Boa, Edu. Também tô ansioso por esse curso aí. Eu sempre fico ansioso, já são 55 turmas, né? 55 turmas formadas. Gente, eu formei mais de 3.500 alunos. E não tem muito cabelo branco, não, né? Estou vendo aqui. Tem bastante, mas não para 55 turmas, né? 55 turmas é gente que não acaba mais, né? E olha, a gente vai aí, esse ano, ter umas novidades tão interessantes. A gente está estruturando a formação de algumas comunidades. Obrigado, Joyce Helena, obrigado, viu? Admiro muito a sua luta pela psicologia do esporte, parabéns. Obrigado, querida, obrigado. Eu faço com muito amor. Demais, demais, demais. Eric, turma 49, olha aqui, que legal. Grande abraço, querido. Espero que esteja tudo bem por aí. Apareça quando puder, né? Quando a gente tiver nosso curso todo 100% online, né? Não tem, a gente tem o nosso auditório, mas temos lá a câmera grande, toda a plataforma, né? Para transmissão ao vivo, um chat legal entre os alunos e eu. A Josi que faz aí professora, um dia comente sobre o seu trabalho na B4. Pode deixar, Gabi, eu vou comentar. Assim, eu tô. Não, rapidamente agora eu posso falar, mas depois, em outro momento, falo com mais calma. Mas estou adorando trabalhar com os meninos. O PUBG e o Free Fire, né? A gente pega uma faixa um pouco menor de idade do que eu estava acostumado, principalmente com o CS, né? Que era 20, 21 para frente. Agora eu pego 16, 17 até 20, né? Então, estou adorando, viu, Gabi? Eu vou fazer uma live até para poder falar um pouco do que eu estou sacando do PUB, do Free Fire. São modalidades que exigem condições, né, psicológicas diferentes, no sentido de habilidades, né, de skills mentais para o jogo. Eu tô adorando. Ainda não baixei. Eu sei que eu estou demorando para fazer isso, mas eu vou baixar logo e vou me aventurar aí nos joguinhos também. Magno, um bom exemplo dessa frase que você disse, atuação psicólogo
contra as derrotas, psicológico, né? Se enquadraria na situação. Ah, com certeza, Magno, com certeza. O Santos demonstra já há algum tempo, acho que fruto de uma condição política muito complicada, muito complexa na organização, dificuldades intensas no manejo, né, na administração dos recursos psicoemocionais. O time faz tempo que está precisando, apesar de ter disputado a final da Libertadores, etc., você vê que, em termos de consistência, de estrutura, é uma organização hoje muito frágil, né, no futebol brasileiro. Então, pessoal, é o que eu estava dizendo que eu queria complementar para falar para vocês. A gente vai ter alguns produtos a serem vendidos um pouco mais à frente, alguns produtos online com interações minhas, com aulas um pouco menores sobre vários temas. Além disso, trabalhos e grupos de mentorias. E mais do que isso, trabalhos também na parte de assessoria de publicidade, de marketing de carreira, na parte de redes sociais. Então, vejam, vamos ter aí, né, produtos que serão vendidos de forma integrada, que virão recheados de muita informação, que virão também com a mentoria comigo em grupos de profissionais que trabalham, que estão migrando ou começando na psicologia do esporte, e ainda com outro profissional que está trabalhando comigo e que vai dar a esses psicólogos toda a assessoria de conteúdo, de estrutura, de veiculação do próprio trabalho nas redes. Então, vai ser um produto bem elaborado, bem profissionalizante, né, para todos aqueles que querem entrar com força e obter sucesso na psicologia do esporte. Então, aguardem. A gente está numa fase final aqui de elaboração de estrutura, né? Todos os alunos que estão no meu curso e que já tiveram os outros 3.500, todos vão ser avisados quando a gente montar toda essa estrutura, né, de mentoria, a mentoria tanto na parte profissional, na parte da psicologia do esporte, como na parte da venda, né, do próprio produto, da divulgação da própria imagem. Para cada psicólogo que estiver comigo, a gente está montando uma coisa realmente contundente, um produto muito legal, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Breve, mais informações. Queridos, brigadíssimo aí pelas perguntas, por essa hora que é sempre tão gostosa, tão enriquecedora, né? Eu tenho curtido muito estar aqui com vocês. E deixa eu falar o seguinte. Eu vou colocar uma caixinha, tá? Até o final da semana com alguns temas, mas se vocês quiserem sugerir, vou abrindo caixinhas dos stories também. Se sintam super à vontade para colocar dúvidas, para colocar ideias, para colocar temáticas que vocês gostariam que eu abordasse. Tudo, tá? Fiquem super à vontade, eu quero estar bem próximo a vocês e poder ajudá-los a conquistar bons lugares, né? Depois de 30 anos de estrada, eu me sinto pronto, né? E acho que seria muito bacana ter todos vocês por perto e mais tantas outras pessoas que certamente virão para enriquecer a nossa caminhada. Tá bom? Queridos, obrigado. Se cuidem, continuem se cuidando. Mais uma semana vencemos. E segunda-feira que vem estaremos aqui novamente nas segundas da Psi do Esporte. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Obrigadão.